Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro e essa é uma aula de máquinas e equipamentos metalúrgicos e o assunto da aula de hoje é sobre coqueificação, tá? Então hoje a gente vai aprender os equipamentos que realizam a etapa de coqueificação que está inserida no processamento do aço e o coque também é matéria-prima para alguns outros no processamento do ferro para a produção de aço e também o coque acaba estando inserido em alguns outros, como matéria-prima de produção de alguns outros metais, tá? Como provavelmente vocês não viram nenhuma parte muito formal sobre coqueificação, eu além de mostrar os equipamentos e como funciona o processo de coqueificação, eu vou descrever um pouquinho qual é a matéria-prima do processo de coqueificação e qual que são os produtos gerados através do processo de coqueificação, tá? Então eu quero que vocês tenham em mente isso, que a gente vai fazer também uma introdução, não somente descrever o equipamento nesse caso, da mesma maneira que ocorreu ali na aula de sinterização, tá bom? Vou começar falando aqui um pouco sobre a matéria-prima do processo de coqueificação, tá? O coque metalúrgico, ele é um produto de destilação do carvão mineral a temperatura de aproximadamente 1000 graus. Então, o que é o processo de coqueificação? O tratamento do coque, o tratamento do carvão mineral a uma elevada temperatura, tá? Embora haja disponibilidade enorme de carvão, principalmente no hemisfério norte, então as maiores jazidas de carvão mineral estão no hemisfério norte, com exceção da Austrália também e Moçambique, que tem grandes jazidas ali de carvão mineral, tá? Nem todo carvão mineral apresenta propriedades de coqueificação, tá? A prova disso é o carvão brasileiro, que é muito ruim na questão das propriedades de coqueificação, tá? Então, nem todo carvão ele é passível de sofrer o processo de coqueificação, tá? E que satisfaçam as composições químicas. Então, nem sempre eu consigo produzir um coque, não só que satisfaça as composições químicas, mas aqui eu não coloquei, também que produza um material com a resistência mecânica adequada para aplicação, por exemplo, no alto forno, tá? Então, o carvão mineral metalúrgico, que são as matérias-primas do coque, são chamadas de carvão metalúrgico, tá? Deve apresentar propriedade de, durante o aquecimento, sem a presença do ar, então aquele aquecimento a 1000 graus ele ocorre sem a presença do ar, tornar-se plástico, ou seja, ele dá ele meio que como se fundisse, assim, ele torna-se como se fosse um líquido mais viscoso, tá? E à medida que vai eliminando os materiais voláteis, à medida que os voláteis vão evaporando, tá? Ele volta a solidificar numa nova estrutura, tá? Dependendo também dos teores das matérias voláteis. Então, a estrutura do coque é diretamente dependente da quantidade de voláteis que se tem, tá? Os com baixos teores tendem a inchar novamente e durante a formação da fase plástica, tá? Assim, são feitos, então o ideal é utilizar os com um pouco mais teor mais elevado, né? Assim são feitas misturas de carvões para que os voláteis estejam na faixa de 23 a 25%. Então, o meu coque aqui vai se utilizar de voláteis uma quantidade de voláteis entre 23 e 25. Então eu tenho que sempre calcular lá a composição do meu carvão metalúrgico que vai para o processo de coqueificação com o intuito de colocar entre 23 e 25% de voláteis, tá? Devido a essas características necessárias, a disponibilidade a baixo custo de carvão metalúrgico está se tornando cada vez mais crítica. Então, os carvões que possuem essa propriedade de se tornar plástico e eliminando progressivamente os voláteis e aí depois resultar numa matéria-prima coesa e com a resistência mecânica e composição química necessária está cada vez mais escassa. Tá? No caso do cenário do Brasil, o carvão metalúrgico brasileiro ele não é competitivo. Tá? Nós não temos um carvão que seja efetivamente metalúrgico, assim, que se possa fazer coqueificação, tá? Porque ele tem fracas propriedades de coqueificação e um elevado teor de enxofre. Tá bom?
Então aqui eu vou falar um pouquinho do processo de coqueificação, tá? Como ele ocorre, tá? A coqueificação é feita numa bateria de retortas longas, altas e estreitas. Então aqui a gente tem um esquema, um corte de uma retorta. Ela é alta e ela é estreita e ela é longa também. Ela tem a dimensão lá para o fundo da tela, por exemplo, ela é bem grande, tá? Uma dimensão inclusive maior do que a altura, tá? Com aquecimento entre elas, então entre uma bateria, um forno e o outro tem o aquecimento é nas laterais do forno, tá? Após o descarregamento, então a coqueificação, o que acontece? Como o aquecimento é na lateral, aquele processo de eliminação dos voláteis, de amolecimento e eliminação dos voláteis, ele ocorre de fora para dentro, tá? Ele vai ocorrendo aqui de fora com maior intensidade nas paredes, que é onde vem o aquecimento, para dentro. Então essa distância aqui, ó, acaba sendo o resultado do aquecimento que ocorre nas laterais e acaba aumentando cada vez mais a frente de coqueificação, tá? Após o descarregamento, esse coque é resfriado bruscamente, um processo chamado de extinção com água ou nitrogênio. Então, eu posso fazer uma extinção ao úmido, que eu jogo água nesse material aqui, que já sofreu coqueificação, ou então utilizar nitrogênio para que haja a extinção, tá? O resfriamento do material, tá? O coque deve apresentar propriedades de alta resistência para evitar a degradação dentro do forno, eu já havia dito, né? Então é importante que ele, se vocês depois verem a aula de alto forno ou lá na disciplina de siderurgia, vocês vão ver que tem um momento que tudo que sustenta a carga do alto forno é o coque, porque ele é o único que permaneceu sólido. Então é importante que ele tenha a resistência mecânica necessária. Em outros processos, como na redução de manganês, também existe um leito de coque, onde ele é o único cara que vai ficar ali no estado sólido, sustentando toda a coluna de carga sobre ele dentro do reator. Então é bastante importante que ele tenha uma boa resistência mecânica, uma elevada resistência mecânica e a degradação. Não basta só ele conseguir resistir esforços compressivos, ele tem que resistir esforços abrasivos, esforços de toda a natureza que sofre dentro do forno, tá? Ele também tem que conter um alto teor de carbono fixo, né? Ou seja, baixo volátil, mas o próprio processo de coqueificação, ele garante que os voláteis acabem sendo removidos, tá? E apresentar baixa reatividade, tá? Ou seja, carborreatividade. Então, em todos os processos que eu falei de redução ali, quando ele é colocado em contato com CO2, o que ocorre é que a partir de uma dada temperatura, esse CO2 vai decompor o carbono do coque, produzindo mais CO, tá? Esse processo é indesejável. Primeiro, pelo fato de que ele consome energia. Então, dentro do nosso forno ali, onde a gente precisa normalmente prover energia para ocorrer a redução do metal, e quando eu consumo energia, eu acabo baixando a temperatura daquele lugar onde está havendo esse consumo de energia, tá? E depois, porque eu acabo consumindo coque numa reação que é meio indesejada, tá? Então, os coques eles precisam apresentar baixa reatividade quando em presença do CO2 em alta temperatura, tá? E também um baixo teor de enxofre, que é um dos principais defeitos do carvão brasileiro, tem um elevado teor de pirita, né? Que é sulfeto de ferro, e isso resulta em alto teor de enxofre, tá? Então, ele tem que ter menos de 1% de enxofre, porque o enxofre normalmente ele vai acabar ficando dentro do metal, sendo reduzido e ficando dentro do metal, e depois lá no metal ele é um pouco indesejável, tá? Então, um pouco não, bastante indesejável. Então, a ideia é se livrar do enxofre também. Não ter enxofre na matéria-prima é uma boa atitude para não ter, para se livrar do enxofre, tá bom? E outro dado sobre a coqueificação é que a produção do coque ela gera importantes subprodutos que são os diferentes hidrocarbonetos, matérias voláteis derivados da destilação do carvão. Então durante aquela elevação da temperatura até 1000 graus, a perda dos voláteis, esses voláteis eles são hidrocarbonetos diversos, tá? Então
esses hidrocarbonetos eles podem ser considerados subprodutos, alguns deles podem ser considerados subprodutos e outros são passivo ambiental bastante nocivos, tá? Vocês vão ver aqui mais para frente no texto que eu faço esse comentário, tá? Desses hidrocarbonetos, a gente tem desde carbonetos aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos de cadeias mais longas até cadeias mais simples, tá? Então é uma gama de diferentes carbonetos e a gente vai ver ali os diversos produtos que podem ser produzidos através do processo de coqueificação, tá? Esses hidrocarbonetos eles acabam constituindo o gás de coqueria, tá? Então aquele gás, os voláteis produto da produção do coque, eles são chamados de gás de coqueria. Tá? Alguns desses componentes são considerados nocivos ao meio ambiente, então tem diversos, ali vocês vão ver mais para frente, diversos produtos que são bastante nocivos em contato ao meio ambiente, então precisa se dar um tratamento que tem um custo, tá? Então por essa razão, pelo custo, né, e todos os problemas ambientais causados por manter uma planta de coqueificação, diversas tecnologias estão sendo desenvolvidas, especialmente para a produção do aço, que é o principal consumidor de coque, né, onde o coque é indispensável, tá, sem a utilização do coque. Tá? Então está se tentando produzir cada vez mais aço com o mínimo possível ou sem a utilização de coque, tá? Porque realmente esses produtos eles acabam sendo bastante nocivos ao meio ambiente, tá? Especialmente os coprodutos. Tá bom? Então aqui eu vou começar a descrição rápida dos equipamentos que fazem o processo de coqueificação, tá? Então aqui é um corte de uma câmara de coqueificação só, como eu havia dito a vocês, são câmaras estreitas, então é uma bateria de câmaras de coqueificação, como eu já havia dito anteriormente, tá? Essa câmara de coqueificação ela tem os silos de carregamento, né? Onde esses silos têm o intuito de carregar de coque a câmara de coqueificação, e junto do lado aqui das câmaras existe um desenfornador, um equipamento que está lá exclusivamente para desenfornar o coque e nivelar o coque para ter o máximo de aproveitamento dessa câmara de coqueificação. Então os silos eles fazem o carregamento, né, de coque, aí entra uma guia niveladora, tá, para nivelar a carga, para deixar uniforme com a altura, aproveitar o máximo possível da altura do forno. Tá? Depois ocorre o processo de coqueificação. Durante a operação é elevada a temperatura para que ocorra aquele processo que eu falei anteriormente para vocês, de perda de voláteis, e o carvão acaba ficando plástico, depois ele novamente fica sólido, dessa vez um sólido coeso com as propriedades necessárias, e aí depois essa guia, essa máquina de desenfornamento, ela tem uma barra que empurra o coque para fora do forno de coqueificação para um carro onde o coque será retirado e armazenado para extinção. Tá? Então essas são as etapas do processo. Tá? Então aqui descritos passo a passo como que ocorre. Só para vocês terem em mente que existe um equipamento auxiliar que tem função de nivelar e também de fazer a descarga do coque. Tá? Bom, aqui é para mostrar para vocês o carro de carregamento, tá? Aqueles silos de carregamento, eles estão acoplados no carro, eles são móveis, tá? Então aqui a gente vê uma vista superior do silo de carregamento e aqui uma vista frontal do silo de carregamento, e aqui estão as baterias embaixo, onde está o silo, estão as baterias de forno de coqueificação, tá? E aí o carvão ele ingressa nesse silo de carregamento através de um coal bunker, que é um lugar onde fica armazenado o carvão mineral, e esse carvão mineral ele é carvão metalúrgico, né, que é um carvão, no fim das contas é um carvão mineral, ele é carregado via uma correia transportadora. Tá? Então aqui é só para mostrar os equipamentos auxiliares do forno de coqueificação. Tá? Bom, aqui é uma fotografia que mostra uma bateria de coqueificação, então aqui vocês podem ver os diversos fornos, tá? Que tem, então, uma bateria com muitos fornos, e aqui o carrinho que faz a retirada do coque para posterior extinção, tá? Então isso aqui é só uma ilustração para ilustrar como que se enxerga uma bateria de coqueificação numa indústria, tá bom?
Bom, aqui eu estou mostrando um diagrama em corte do que é um forno de coqueficação para além da câmara de coqueficação, tá? Os gases, o aquecimento do forno de coqueficação é via a combustão de gases, tá? Então a gente tem entrada de gases combustíveis na parte inferior do forno, tá? Por diversos tubos, e a gente também tem caixas de entrada de ar, tá? Essas caixas de entrada de ar são destinadas basicamente a fornecer o ar que vai queimar, fazer a combustão, vai fazer a combustão do nossos combustíveis, tá? Então é importante vocês terem em mente que para um combustível queimar, né, para o gás queimar, eu preciso de oxigênio. Então esse ar aí ele vai carregar o oxigênio necessário para que haja a queima dos combustíveis que vão fazer a coqueficação, tá? Então esse material ele é queimado em câmaras inferiores aos fornos de coqueficação, tá? E aí a câmara de combustão, desculpa, aqui eles são carregados na parte inferior para aquecimento e eles são queimados nas laterais das câmaras de coqueficação, tá? Então a gente tem carga de carvão, uma câmara onde está ocorrendo combustão, carga de carvão, outra câmara onde está ocorrendo combustão, e aí essa combustão faz com que a parede fique aquecida o suficiente para elevar aquela temperatura a temperaturas superiores a 1000 graus, tá? E efetuar a coqueficação, tá? Aqui a gente ainda mostra aqui em cima a boca de carregamento dos carvões, lembra que são três silos ali que fazem o carregamento, tá? E aí depois os gases eles são retirados e eles são resfriados para tratamento, porque esses voláteis aqui produzidos no processo de coqueficação eles são de fundamental importância, tanto para não deixar eles ingressar no meio ambiente, porque são bastante perigosos, né, e bastante danosos ao meio ambiente, mas também para reaproveitar os coprodutos, tá? Então aqui eu tenho algumas figuras que mostram como ocorre o processo de extinção, né, extinção a úmido no caso, tá? Aqui a gente tem o carro de extinção, que é o carro que carrega o coque que vai ser extinto, ele entra numa torre de extinção, tá? Dentro da torre de extinção a água é jogada, é aspergida em cima do coque que está dentro do carro de extinção, tá? E posteriormente esse carro despeja o coque já extinto, né? Ou seja, já resfriado, tá? Num lugar chamado rampa de coque, tá? Então esse aqui é o processo de extinção ao úmido, que é onde a gente consegue obter um pouco mais de figuras para enxergar aqui como que ocorre o processo, tá? Ainda sobre etapa de extinção, tá? Mas mais com equipamentos auxiliares, a gente tem aquela máquina desenfornadora, como que eu mostrei lá o desenho anteriormente, que está aqui ela, né? Que tem aquele pistão que pega e empurra o coque para fora da retorta de coque, do forno de coqueficação, tá? Então, além da máquina desenfornadora, aqui dá para ver a guia de coque, que é o carrinho aquele para onde vai o coque depois que ele sai retirado de dentro do forno pela máquina desenfornadora, tá? Isso tudo aqui, esse coque sai em alta temperatura, tá? E para ele não reagir com ar, ele tem que sofrer esse processo de extinção, que é o processo de abaixamento da temperatura dele, para que ele não reaja com ar e não seja consumido automaticamente pelo ar da atmosfera, tá? Para finalizar nossa aula aqui, vamos falar um pouquinho dos coprodutos do processo de coqueficação, tá? Então, o gás combustível, o gás de coqueria, que é aquele gás produto da coqueficação, é um excelente combustível gasoso, pois possui sua composição principal metano, que é CH4, hidrogênio, H2, né? E o monóxido de carbono, CO. O poder calorífico do gás de coqueria é cerca de 18 mil quilojoules por normal metro cúbico, tá? É praticamente igual a metade do poder calorífico do gás natural, um pouquinho superior à metade do
poder calorífico do gás natural e 5 vezes maior do que o do gás do alto forno. Tá? Então, é um gás de alto poder calorífico comparado, inclusive, a combustíveis fósseis, tendo metade do poder calorífico do gás natural, que é um combustível fóssil. Tá? Nas usinas integradas, esse gás é totalmente utilizado para aquecimento da própria coqueria. Então, nas usinas onde a gente tem coquelia, alto forno e a produção dos aglomerados, ele é utilizado ele é altamente utilizado no aquecimento da própria coqueria e no pré-aquecimento do alto forno. Então, quando eu tenho alto forno, eu uso esse gás para pré-aquecer o ar que vai entrar no alto forno, tá? E nos outros fornos que necessitam aquecimento, tá? Então aqui eu tenho também um diagrama aqui mostrando os diversos produtos oriundos do carvão metalúrgico, né, do carvão mineral metalúrgico. Tá? O produto da coqueificação tem basicamente o coque como produto principal, né, o que a gente está visando, que todo mundo faz coqueificação para obter o coque, mas também a gente tem um gás impuro que pode me levar a produzir alcatrão, tá, que é utilizado em diversos para produzir diversos materiais, tá? Amônia, tá? Enxofre e óleos leves como benzeno, tolueno, xileno e outros resíduos, tá? E ainda gás combustível, tá? Com composição que eu já havia falado aqui tem só um exemplo de composição. Então, a coqueria ela produz diversos produtos diferentes. Claro, o produto principal é o coque, mas aí, como vocês podem ver, do gás de coqueria a gente tem uma quantidade enorme de produtos produzidos e todos eles extremamente perigosos e danosos ao meio ambiente. Então, é bastante importante entender que a coqueificação é um processo necessário, mas extremamente danoso, que deve ser os rejeitos desse processo, né, as emissões desse processo, elas devem ser tratadas com muito criteriosamente. Tá? Bom, quero finalizar minha aula aqui agradecendo a todos que ficaram até o momento e assistindo essa aula, tá? E pedir desculpas aí vocês podem ter ouvido alguns ruídos aí de marteladas, isso aí é produto de uma obra que está acontecendo aqui no fundo da minha casa, tá? Então eu quero pedir desculpas por essa situação, que na realidade acaba sendo fruto do fato de que a gente não está aqui com as melhores estruturas do mundo, tá? Não estou no estúdio, o meu equipamento de captação de áudio é basicamente esse fone aqui, e o vídeo também é a webcam do meu computador, então a infraestrutura é bastante precária, mas eu acho que é o que dá para fazer, e eu acho que a aula fica entre não ter uma aula e ter essa aula que acho que é melhor que a gente tenha isso aqui, tá? Então, para vocês que ficaram com dúvidas aí, e a gente de repente está assistindo isso aqui durante um semestre letivo, vocês podem me procurar na sala de aula, e sanar essas dúvidas, ou então me mandar alguma mensagem via o aplicativo, o recurso tecnológico que eu estiver usando, ou seja ele o Google Classroom ou o Moodle, tá? Ou então, vocês ainda como alternativo, vocês podem me procurar nos corredores do IF, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá, tá? Ou então me mandar um e-mail, tá? Como último recurso, tá? Para quem caiu nessa aula aqui por algum outro motivo, também pode me mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, críticas, eu estou aberto a esse tipo de coisa, tá? Então, eu quero agradecer novamente a todos pela compreensão em relação aos barulhos e por ter assistido o vídeo, tá? Muito obrigado e tchau!